Eventos extremos, como esse que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, vão ser cada vez mais frequentes e mais intensos, consequência do aquecimento da Terra que provoca as mudanças climáticas. Foi o que me explicou o climatologista Carlos Nobre na entrevista, que ele deixa claro que para evitar mortes é preciso investir no preparo das cidades para enfrentar esses fenômenos. Datas, locais, consequências diferentes, mas tudo igualmente desesperador. Até inundação em área de deserto, como Dubai, a gente viu recentemente. Só muda o endereço, ou nem isso. O desastre atual no Rio Grande do Sul ampliou o que já tinha sido uma tragédia em setembro do ano passado, no Vale do Taquari, quando 54 pessoas morreram nas enchentes. Agora, o número de vítimas no estado já é mais do que o dobro. E um alerta: cenas como essa serão cada vez mais comuns. A sentença é dada por um dos maiores cientistas brasileiros, o climatologista Carlos Nobre, que se baseia na própria sequência dos acontecimentos. Principalmente 2023, 2024, nós estamos batendo os recordes de todos os tipos de eventos climáticos extremos. Fenômenos que antes aconteciam muito raramente, hoje acontece com muito mais frequência e também batendo recordes. O que altera a frequência e a intensidade desses fenômenos climáticos extremos é a elevação da temperatura do planeta. O mundo está 1,5 graus mais quente que há 170 anos. Parece pouco, mas não é. Isso esquenta as águas dos oceanos, provoca maior evaporação. Um dia isso volta em forma de chuva, muita chuva. A culpa é da natureza? Não, mas de quem acha que pode explorá-la, até devastá-la se for preciso. No caso, nós. Nós que derrubamos florestas, queimamos combustíveis fósseis, removemos vegetação nas encostas, margens dos rios, nas cidades. E, claro, os que permitem que isso aconteça. Tudo pressiona a temperatura. A ciência mostra que ela vai atingir 1,5 graus permanentemente até 2030. E se a gente continuar com as emissões dos gases de efeito estufa, ela pode atingir 2,5 graus em 2050. Todos esses fenômenos vão explodir. Se não podemos reverter o estrago já feito, é preciso ao menos prevenir que os eventos meteorológicos futuros provoquem tanta dor e morte. Todas as cidades brasileiras com riscos de inundações, deslizamentos, enxurradas, têm que ter um sistema de alerta com sirenes no Brasil inteiro, como é o Japão, para terremotos e para outros desastres climáticos. Petrópolis, no Rio de Janeiro, já tem, e não é à toa. Foi na região serrana do Rio que aconteceu o maior desastre ambiental da história do país, com quase 950 mortos. Em São Sebastião, no litoral paulista, elas foram acionadas há 2 meses, um ano depois da chuva que devastou vários bairros do município, matou 64 pessoas e transformou uma das paisagens mais belas do país em um cenário apocalíptico. Mas estima-se que para 4 milhões de brasileiros, só sirenes já não bastam, porque eles vivem em áreas de altíssimo risco. É preciso removê-los. A maioria dessas pessoas são pobres, não tem condição econômica de elas saírem dali, e essas áreas todas em costas têm que ser reflorestadas, as margens desses rios todos reflorestadas. Se todos esses rios ali no Rio Grande do Sul tivessem mantido as florestas na margem dos rios, aí quando aquela chuva toda cai, ela corre em direção ao rio, mas muita árvore faz o solo absorver muita água. Um evento como o do Estado Gaúcho tem que ser entendido como um recado direto aos que têm o poder e o dever de cuidar da população. Nobre critica que a enchente no Sul no ano passado não tenha sido suficiente para o sistema político brasileiro entender os riscos do descontrole ambiental. Uma promessa, desde o início do governo Lula, era de criar a autoridade climática. E isso não saiu do papel. Foi uma falha, realmente,
porque nesse governo o Ministério do Meio Ambiente passou a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Havia aquela proposta da ministra Marina Silva de criar autoridade climática. A maioria dos países tem autoridades climáticas. São pessoas com grande poder político, de negociação, de convencimento. O Brasil estava indo na direção correta e houve esse atraso. Por que o senhor acha que houve o atraso? Por que não conseguiram? É porque principalmente os deputados do Congresso, eles seguraram. É lobby de quem que não consegue, não deixa passar uma proposta como essa? Dentro do Congresso brasileiro, o setor da agricultura, quando se tentou criar autoridade climática e outras medidas para reduzir emissões, o setor se manifestou contra. Não é burocracia, é o dia a dia da população. A falta de medidas de controle, mesmo quando em ambientes que parecem longe, implicam na qualidade de vida de todo o planeta. A ciência mostrou o risco, se a gente desmatar as florestas tropicais, o risco de pandemia e epidemia é gigantesco. Esses números da dengue, por exemplo, tem a ver com isso? Tem a ver com mudanças climáticas. Por quê? Com as temperaturas grandes que nós tivemos esses meses todos, o Aedes aegypti, ele se reproduz, o ovo, a larva, cresce 2 vezes mais rápido do que com a temperatura mais baixa. O aquecimento global está fazendo a malária chegar até no sul da Europa, no sul dos Estados Unidos, porque os mosquitos que transmitem, eles não viviam em climas frios como aquele, começa. Então, a mudança climática traz esses enormes riscos também de epidemias e pandemias. Os alertas estão feitos e o futuro começa daqui a pouco. Eu estou torcendo muito para a gente começar a eleger vereadores e prefeitos e depois em 2026, deputados, senadores, governadores, presidente, que coloquem isso como uma grande prioridade que o Brasil precisa vencer. O Ministério do Meio Ambiente informou em nota que as ações de fiscalização reduziram em 50% o desmatamento na Amazônia no ano passado, em comparação com 2022, e evitou a emissão de 250 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. O Ministério afirma ainda que o governo vem trabalhando em diversas frentes, o que inclui a criação da autoridade climática. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.